E se as pandemias que abalaram o mundo nos últimos anos já estivessem escritas, palavra por palavra, no livro do Apocalipse? Não falo de teorias vagas, nem de coincidências forçadas, mas de profecias claras que há quase 2 milênios vêm advertindo que a humanidade enfrentaria dias como estes. Pense por um instante, milhões de pessoas em quarentena, o medo tomando conta de cada cidade, sistemas de saúde colapsando em questão de semanas. Não te lembra das visões que Jesus e o profeta Daniel descreveram sobre os últimos dias? O mais inquietante é que esses sinais não aparecem de forma isolada. A Bíblia nos mostra um padrão, um fio profético que conecta pragas, juízos e advertências que se intensificam à medida que o fim se aproxima. E quando comparamos o que está escrito com o que vivemos, algo dentro de nós sussurra que não é coincidência. Será que as pandemias modernas são apenas uma sombra do que virá? Será que estamos vivendo exatamente o que João viu em sua revelação na ilha de Patmos? Se o seu coração sente que isso não pode ser ignorado, fique comigo, porque cada palavra desta profecia está mais viva do que nunca. E o que vamos descobrir juntos pode abrir seus olhos de uma forma que você nunca imaginou. No livro do Apocalipse, João descreve visões de pragas que percorrem a terra como advertências divinas, e faz isso com um detalhe que estremece. Ele fala de cavalos que trazem consigo morte, fome e doença, de taças derramadas que alcançam povos inteiros, de juízos que não se limitam ao espiritual, mas impactam diretamente a vida cotidiana das pessoas. Não é exatamente isso que sentimos quando uma pandemia paralisa o mundo? De repente, o invisível se torna mais poderoso do que qualquer exército. E o cotidiano, trabalho, família, planos, fica suspenso no ar. Jesus também advertiu em Mateus 24: se levantará nação contra nação e haverá pestes, fomes e terremotos em vários lugares. Ele não falou em parábolas aqui, falou com clareza. Pestes, doenças que atravessariam fronteiras e colocariam à prova a fé e a resistência de milhões. E se prestarmos atenção, toda vez que a Bíblia fala desses sinais, não é para semear medo, mas para nos lembrar que Deus já sabia, que nada o surpreende. Imagine Daniel vendo em suas visões reinos caindo um após o outro, povos inteiros desmoronando diante de catástrofes que pareciam imparáveis. É a mesma sensação que experimentamos quando o mundo inteiro parou e cada notícia nos lembrava da nossa fragilidade. A profecia não é um relato distante. É um espelho que nos mostra como o que parecia impossível pode acontecer em questão de dias. E aqui começa a primeira virada emocional. Entender que as pandemias não falam apenas de enfermidade física, mas de um cumprimento profético que atravessa gerações. Não são simples episódios médicos, são parte de um plano maior revelado há séculos. E se isso já se cumpriu em parte, o que mais do que está escrito pode estar mais perto do que imaginamos. Quando você lê essas profecias e as compara com o que vivemos nos últimos anos, não sente um arrepio no fundo do coração? É como se as Escrituras estivessem falando diretamente à nossa geração, lembrando-nos de que os tempos finais não são uma história distante, mas uma realidade que já bate às nossas portas. E aqui quero me deter por um momento para te perguntar de forma muito pessoal, onde você tem colocado a sua confiança em meio a tudo isso? Nas promessas dos homens, na ciência, nos governos, ou na palavra eterna que já havia advertido o que estava por vir? Se o que você está ouvindo desperta em você a certeza de que precisa estar atento aos tempos proféticos, escreva agora mesmo nos comentários: Senhor, abre meus olhos para discernir os teus sinais. Pode parecer um gesto pequeno, mas essas palavras públicas de fé não apenas fortalecem o seu coração, também podem tocar alguém que leia sua mensagem e ainda não tenha entendido a urgência deste tempo. Imagine o impacto. O seu comentário pode ser a faísca que desperte a fé de outro. E enquanto você faz isso, continue aqui comigo.
porque o que vem a seguir não apenas confirmará o que você já suspeita, mas abrirá uma porta para um nível ainda mais profundo de revelação. A primeira revelação, que não podemos ignorar, está escrita com uma clareza surpreendente em Apocalipse capítulo 6, onde se fala do cavalo amarelo, cujo cavaleiro traz consigo a peste e a morte. Não é um símbolo qualquer. É um aviso direto de que as pragas fariam parte dos juízos que atingiriam a humanidade nos últimos tempos. E quando olhamos para as pandemias recentes, com sua capacidade de paralisar nações inteiras em questão de semanas, não podemos deixar de nos perguntar se estamos presenciando apenas um prenúncio do que João viu em sua visão. Pense nisso. Um vírus invisível atravessou fronteiras, parou aviões, esvaziou cidades e colocou o mundo de joelhos. E o mais inquietante é que tudo aconteceu em tempo recorde, quase como se fosse uma demonstração do que pode vir com maior intensidade. Não é exatamente isso que a profecia indica quando fala de pragas que atingirão povos inteiros, sem importar seu poder ou riqueza? O que para muitos parece uma crise sanitária, para quem lê as Escrituras, se torna um lembrete profético. As pragas não são acidentes do destino, mas sinais que Deus permite para despertar corações. E cada vez que surge uma nova ameaça global, precisamos olhar além das manchetes e nos perguntar: estamos testemunhando o cumprimento de uma das visões mais inquietantes do Apocalipse? Quando vemos como uma única pandemia foi capaz de colapsar hospitais, quebrar economias e semear medo em milhões de corações, entendemos que não se trata apenas de um problema médico, mas de uma advertência global. As Escrituras nos dizem em Apocalipse 18 que nos últimos dias, em uma hora veio o seu juízo, e essa expressão ressoa hoje mais forte do que nunca. Porque se o mundo inteiro pôde parar em questão de dias, o que acontecerá quando os juízos proféticos caírem com toda a sua força? O mais impactante é que vivemos em um sistema profundamente frágil, embora pareça sólido. Um simples colapso na cadeia de suprimentos deixa cidades inteiras sem alimentos, sem remédios, sem o básico para sobreviver. E quando lembramos das palavras de Jesus em Mateus 24, dizendo que viriam pestes e angústias das nações, não podemos negar que essa vulnerabilidade global faz parte desse sinal profético. Não é apenas o vírus, é o desespero que desperta, é a dependência que expõe, é a fragilidade de uma humanidade que acredita ter o controle. E aqui surge a segunda virada emocional. Perceber que as pandemias não são um capítulo isolado na história, mas parte de um roteiro profético que avança, gostemos ou não. Cada crise sanitária é um eco do que está escrito, um lembrete de que as profecias não são metáforas poéticas, mas realidades que já começam a se cumprir diante dos nossos olhos. Estamos preparados espiritualmente para o que virá quando este aviso global se intensificar. Se você chegou até aqui, é porque algo em seu coração sabe que esta mensagem não é por acaso. E quero te pedir algo simples, mas poderoso. Dê um like neste vídeo agora mesmo. Esse pequeno gesto não apenas ajuda o algoritmo do YouTube a levar esta palavra profética a mais pessoas, mas também é uma forma de dizer publicamente: eu não ignoro os sinais dos tempos finais. E se você sente que alguém próximo precisa ouvir isso, compartilhe. Talvez esse compartilhar seja justamente a faísca que desperte alguém que ainda está adormecido diante do que a Bíblia já anunciou. A sua interação faz parte da missão. Assim como as Escrituras se espalharam de geração em geração até chegarem até nós, cada vez que você comenta, dá like ou compartilha, você está estendendo essa voz profética a quem mais precisa. Não subestime, uma ação sua pode ser a resposta que outro estava esperando. Há um terceiro ponto revelador que raramente é mencionado e que, no entanto, sacode o coração quando o entendemos à luz da profecia. Em Apocalipse capítulo 13,
nos é falado de um sistema global que controlará não apenas a economia, mas também a vida cotidiana das pessoas. E o que antes parecia um cenário impossível, hoje se sente assustadoramente próximo. Pense nisso. Durante as últimas pandemias, milhões de pessoas não podiam comprar, vender, viajar ou sequer sair de suas casas sem um código, um passe ou uma autorização digital. Não é esta uma sombra clara do que a profecia descreve sobre o controle do sistema babilônico nos últimos dias? O surpreendente é que não se trata apenas de saúde pública, mas de um ensaio de como a humanidade pode ser conduzida, obedecendo ordens que restringem sua liberdade com a promessa de segurança. E quando olhamos para esses sinais, entendemos que as pandemias são mais do que doenças. São provas que revelam o quão preparado está o mundo para aceitar um modelo de controle profético. Agora, imagine o que João viu. Um mundo inteiro submetido a um sistema que define quem pode participar da vida social e quem fica excluído. O que parecia ficção científica há algumas décadas hoje está ao alcance de um simples escaneamento na tela de um celular. Essa é a faísca que nos lembra que o clímax das profecias não está no vírus em si, mas no que as pandemias revelam sobre a vulnerabilidade espiritual e social da nossa geração. O que vimos até agora é apenas uma peça do quebra-cabeça profético. As pandemias, os sistemas de controle e a fragilidade do mundo moderno são sinais que nos gritam que o que está escrito no Apocalipse está mais vivo do que nunca. E aqui é onde preciso te pedir algo que vai além de um simples clique. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Não faça isso apenas por rotina. Faça como um compromisso pessoal de estar atento a cada revelação, a cada sinal que pode preparar a sua vida e a da sua família para o que vem. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ouvir esta verdade. Talvez um amigo, um familiar, alguém que ainda vive distraído, sem entender que estamos entrando nos dias que Jesus e os profetas anunciaram. Você pode ser a voz que Deus usará para despertar um coração adormecido. E enquanto você faz isso, fique por perto, porque no próximo vídeo vamos aprofundar em uma das profecias mais controversas e, ao mesmo tempo, mais ignoradas de toda a Bíblia, uma revelação que pode mudar completamente a forma como você enxerga os eventos atuais.